Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O governo federal juntou em 15 normas o conteúdo de mais de 1.000 regras trabalhistas. A simplificação é resultado da primeira revisão completa dos documentos. O Ministério do Trabalho revisou mais de 1.000 textos de decretos, portarias e instruções normativas trabalhistas e simplificou em 15 normas. Segundo a pasta, parte do material editado já estava obsoleta. O objetivo da revisão foi desburocratizar e tornar mais simples a chamada legislação trabalhista infralegal, ou seja, os textos usados para regulamentar as leis trabalhistas. De acordo com o governo, as normas revisadas tratam de assuntos como carteira de trabalho, aprendizagem profissional, registro eletrônico de ponto, questões ligadas à fiscalização. Segundo o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, as 15 regras resultantes da revisão vão servir de referência para aplicar a toda a legislação trabalhista. E o trabalho não para por aí. Os dados devem ser reexaminados a cada 2 anos, com a intenção de aperfeiçoar ainda mais as normas. As vendas do comércio caíram pelo 2º mês seguido. Com o resultado, o setor fechou o 3º trimestre no vermelho. As vendas do comércio varejista registraram uma queda de 1,3% em setembro na comparação com agosto. Segundo o IBGE, essa é a segunda baixa mensal seguida. E o balanço do trimestre fechou com queda. A atividade varejista retorna ao mesmo nível de fevereiro de 2020. Mas no ano, o setor comercial acumula crescimento de 3,8%. E nos últimos 12 meses, a alta é de 3,9%. Entre as 8 atividades pesquisadas, 6 tiveram taxas negativas em setembro. As quedas partiram de material para escritório, móveis e eletrodomésticos, combustíveis e lubrificantes, e a atividade de maior peso na formação da taxa de setembro foi a de hipermercados, supermercados e produtos alimentícios. O governo federal lançou um programa de incentivo à doação de alimentos. A iniciativa tem o objetivo de conectar empresas interessadas em doar alimentos e instituições habilitadas a recebê-los. O programa Comida no Prato da iniciativa Brasil Fraterno do Ministério da Cidadania vai permitir que empresas que doarem alimentos para instituições recebam isenção no Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS. O lançamento do evento, que aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que estava acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos falou da importância desse tipo de doação para evitar o desperdício e atender a pessoas em situação de vulnerabilidade. Somente no ano passado, 930 milhões de toneladas de alimentos foram descartadas em todo o mundo. Se a gente puder arredondar, falar 1 bilhão de toneladas de alimentos descartadas em todo o mundo, né? No Brasil, os produtos com data de validade vencida correspondem a 42% de tudo que se perde no varejo, presidente. Nós temos os dados da Associação Brasileira de Supermercados que corroboram essa pesquisa que a gente faz. A iniciativa Brasil Fraterno busca unir o poder público e a sociedade civil para arrecadar e distribuir cestas de alimentos. O Ministério da Cidadania integra as políticas públicas de assistência e desenvolvimento social, além de fazer a articulação de organismos públicos e privados. Uma aliança de países liderados por Costa Rica e Dinamarca tem a intenção de acabar com a produção de gás e petróleo. A iniciativa surgiu das negociações sobre mudanças climáticas na cúpula do clima da ONU, a COP26. O grupo chamado de Beyond Oil and Gas Alliance começa com 12 membros, incluindo França, Suécia e Portugal, e territórios subnacionais como a Califórnia. Todos estão empenhados em deixar de explorar e produzir gás e petróleo. Esses produtos são responsáveis pela maior parte das emissões de carbono que estão elevando a temperatura no planeta. A ministra do Meio Ambiente e Energia da Costa Rica, Andrea Mesa, afirmou que é necessário começar esta conversa e tem de haver medidas concretas.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destacou nesta quinta-feira que as promessas soam vazias quando a indústria de combustíveis fósseis continua recebendo bilhões em subsídios. Na COP26, quase 200 países estão imersos em negociações para produzir, nesta sexta-feira, um documento que aumente a ambição e os compromissos de manter o aquecimento global, idealmente, em 1,5 grau. A missão da COP26 é desenvolver o histórico Acordo de Paris de 6 anos atrás. Um tribunal dos Estados Unidos atendeu ao pedido do ex-presidente Donald Trump para suspender temporariamente a divulgação de documentos da Casa Branca que poderiam envolvê-lo no ataque de 6 de janeiro ao Capitólio. Os documentos haviam sido solicitados pelo Comitê da Câmara dos Representantes, que investiga a invasão à sede do Congresso. Um juiz distrital havia ordenado, na quarta-feira, a liberação dos documentos, mas a Corte de Apelações para o Circuito da Capital Federal emitiu nesta quinta-feira uma ordem administrativa que dá aos juízes mais tempo para examinar o pedido de Trump. O painel de 3 juízes especificou que a medida não deve ser interpretada de forma alguma como uma decisão sobre o mérito do caso. O painel da Câmara deveria receber o primeiro lote de documentos nesta sexta-feira. A Câmara solicitou centenas de documentos, incluindo a lista de pessoas que visitaram Trump ou telefonaram para ele no dia do ataque ao Capitólio. Em 6 de janeiro, milhares de simpatizantes do presidente republicano invadiram a Câmara de Representantes em uma tentativa de bloquear a validação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden. E antes de encerrar o esporte, ontem o Brasil venceu a Colômbia por 1-0 e garantiu a classificação antecipada para a Copa do Mundo. O repórter Kleber Werneck esteve na arena e traz mais detalhes para a gente. E o Brasil carimbou o passaporte para a Copa do Mundo do Catar, que acontece no ano que vem. A seleção, aliás, confirmou uma escrita: o Brasil é o único país do mundo que nunca ficou fora de um Mundial. Mas a classificação não veio de uma forma tranquila. Foi difícil. Durante todo o primeiro tempo e até metade do segundo tempo, o Brasil sofreu muito para superar a marcação dos colombianos. A situação só começou a melhorar depois que o técnico Tite resolveu fazer algumas alterações na equipe, principalmente com a entrada do atacante Vinícius Júnior do Real Madrid. Ele incendiou a partida. Finalmente, aos 26 minutos do segundo tempo, saiu o gol. Depois de um passe do Neymar, o atacante Lucas Paquetá, que joga na França, concluiu para as redes, trazendo alívio e muita alegria para o torcedor que veio aqui na Arena do Corinthians, em Itaquera. O Brasil volta a campo agora para enfrentar a Argentina, na próxima terça-feira, na Argentina. Mas essa campanha do Brasil nas eliminatórias já é histórica. Em 12 partidas, são 34 pontos. E a sessão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com especialistas falando sobre a possibilidade de uma nova pandemia. É daqui a pouquinho, você não pode perder. E eu espero você. Até mais.